Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Hoje teremos a celebração da ceia, aqui à mesa do Senhor. Mas antes eu quero compartilhar com os irmãos um versículo apenas da palavra de Deus que está em 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse versículo, fazer uma breve reflexão acerca dele, até para dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo, da primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 4,13. O texto diz assim, 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Vou ler novamente 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O apóstolo Paulo, conforme os irmãos sabem, escreveu esta carta quando ele estava na Macedônia. Se os irmãos olharem o capítulo 1, no versículo 3, 1 Timóteo 1:3, os irmãos vão ver aí um indício de onde estava o apóstolo Paulo quando escreveu essa carta. Diz o texto em 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, o apóstolo Paulo estava na Macedônia, a região norte da Grécia, o lado norte da Grécia, quando escreveu esta carta. E ele escreveu esta carta pretendendo visitar Timóteo em breve. Se os irmãos virarem as páginas da Bíblia, chegando no capítulo 3, os irmãos vão ver no versículo 14, 1 Timóteo 3,14. Então dá para ter aí algumas noções dos planos do apóstolo Paulo, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. E aí ele continua dizendo, para que se eu tardar, ele pretendia sair da Macedônia e ir até Éfeso, onde é atualmente a Turquia. Ele pretendia sair da Macedônia e visitar Timóteo. E ele diz que se ele tardasse, a carta tinha por propósito torná-lo ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então o que nós temos da composição desses versículos é o seguinte: o apóstolo Paulo deixou Timóteo em Éfeso, com o objetivo de colocar em ordem a igreja de Éfeso, porque a igreja estava sendo ameaçada, inclusive, por falsos mestres. Ele partiu para a Macedônia. Nós não temos informações acerca do que ele fez ali, mas ele pretendia voltar logo para Éfeso, para talvez auxiliar Timóteo ali nos seus trabalhos. Agora, voltando para o capítulo 4, versículo 13, os irmãos têm aí mais um indício do seu desejo de voltar para Éfeso. Ele fala, até a minha chegada. Ele estava na Macedônia, queria voltar para Éfeso e diz, olha, eu quero que você realize algumas tarefas enquanto eu não chego. Enquanto eu não vou a Éfeso, eu quero que você realize algumas funções. E quando o apóstolo Paulo escreve isso, ele deixa transparecer no versículo 13 as funções principais que o ministro de Cristo deve exercer na igreja, especialmente no culto público. Porque é claro que os pastores, os ministros de Deus, eles têm tarefas extra-litúrgicas. É claro que eles têm tarefas fora
do momento em que o culto transcorre. Mas o apóstolo Paulo está preocupado, quando ele escreve essa carta, em orientar Timóteo acerca das questões de funcionamento da igreja. De funcionamento da igreja na sua liderança, no trato com problemas, e também como o culto deveria transcorrer. O apóstolo Paulo ensina essas coisas nas epístolas pastorais, que é a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, e ele ensina isso também nas duas cartas que ele escreve aos Coríntios, especialmente. É claro que em outras cartas o apóstolo Paulo também dá orientações acerca do funcionamento da igreja, acerca de como a igreja deve funcionar nos seus cultos, nas suas atividades todas, mas nessas cartas que eu mencionei, as pastorais e as cartas que ele escreveu aos Coríntios, esse objetivo é mais claro. Paulo realça com mais nitidez como deve funcionar a igreja. E nesse versículo, ele ensina como deve trabalhar o pastor, especialmente no culto público. O que um pastor deve fazer estando a igreja reunida. O que os membros de uma igreja devem esperar do pastor estando a igreja reunida para cultuar a Deus. Quais devem ser as atividades deste homem quando a igreja se reúne para prestar ao Senhor um culto verdadeiro? O versículo 13, 1 Timóteo 4, 13 diz: até a minha chegada aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Então, com isso, nós podemos construir uma lição importante, um princípio importante, que deve permear o trabalho dos ministros de Cristo quando estão diante do povo de Deus, ministrando como servos do Senhor. E o princípio é o seguinte, a lição é a seguinte: a função principal, note bem, a função principal do ministro de Cristo é formar uma mentalidade bíblica nos crentes. Essa é a função principal do ministro de Cristo, formar uma mentalidade bíblica nos crentes. Não é dever do ministro de Cristo vir aqui à frente e deleitar as consciências com palavras bonitas. Não é o dever do ministro de Cristo estar aqui na frente e ser um agitador de multidões. Não é sua responsabilidade ser alguém que sabe dar um show aqui na frente, seja lá de que natureza for. Não é seu dever ficar tentando mexer com as emoções das pessoas, com as emoções das massas. Não são esses os objetivos, não são essas as funções do real ministro de Cristo. Há muitas pessoas que têm essas habilidades, há muitas pessoas que têm a capacidade de mexer com emoções, de realizar um grande show lá na frente na igreja, de fazer coisas extraordinárias, de chamar a atenção do povo, de usar de palavras que mexem com o coração dos homens e tudo mais, mas ainda que essas coisas tenham o seu lugar eventualmente, o fato é que a função principal do ministro de Cristo, especialmente estando a igreja reunida, e ele exercendo a sua função principal consiste de formar uma mentalidade bíblica nos crentes. Por que isso é tão importante? Porque é tão importante que formar uma mentalidade bíblica nos crentes. É importante formar uma mentalidade marcada pela Escritura na cabeça das pessoas, porque elas vão agir, elas vão se comportar de acordo com aquilo que elas pensam. Existe uma grande guerra quando o culto começa. Quando o culto começa, há uma grande batalha. Uma grande batalha em que o pastor e os demais ministrantes que estão aqui estão lutando para conquistar a sua mente. Eu quero a mente de vocês. É isso que eu quero. A mente de vocês. E por que eu quero? Porque o pastor deve querer a mente das pessoas.
porque Ele quer enchê-la, saturá-la com a palavra de Deus. Por que isso? Porque o mundo está fazendo isso desde que você nasceu. O mundo está conquistando a sua mente e tentando ganhar por todos os meios a sua mente desde que você nasceu. Perguntaram para mim uma vez, pastor, quando é que é a hora de eu começar a ensinar a Bíblia para o meu filho? Falei, quantos anos ele tem? 4. Você está 4 anos atrasado. Está 4 anos atrasado. Já era para ter começado. O mundo começou quando ele nasceu. E não parou. De modo que o pastor conhece, os servos de Cristo, os ministros do Evangelho conhecem essa batalha. E sabem que as pessoas estão tendo a sua mente, o seu modo de pensar formado por opiniões satânicas, por poderes deste mundo, por forças demoníacas, por homens maus, que querem construir uma mentalidade anti-Deus na cabeça das pessoas, que querem construir o erro doutrinário no coração das pessoas, sabendo que, se essas pessoas crerem no erro doutrinário, se essas pessoas abandonarem a verdade da palavra de Deus, ou mesmo a rejeitarem sem mesmo conhecê-la, se as pessoas fizerem isso, as suas vidas serão destruídas. E esse é o objetivo maior do príncipe deste mundo: roubar, matar e destruir. Por isso essa batalha, o tempo todo. Por isso essa batalha contínua. O mundo o tempo todo, em cada outdoor que você lê, quer a sua mente, quer o seu modo de pensar. No noticiário que você assiste às 8 horas da noite, o mundo está tentando conquistar a sua mente. Nessa semana eu assisti um filme antigo com a minha família. É interessante. É um filme muito lindo, chamado Um Sonho de Liberdade. É um filme muito bonito. Muito bonito. De um homem que é preso, inocente, e foge da prisão. Depois que assistimos o filme, eu perguntei para as minhas filhas: qual é o personagem mais ruim desse filme? Qual é o personagem mais perverso desse filme? Qual é? Elas disseram: o diretor do presídio. Muito bem, é ele mesmo. Ele é o personagem pior desse filme. E qual é o livro que ele mais gosta de ler? A Bíblia. Muito bem. Perceberam? Perceberam o que tentaram transmitir para vocês nesse filme? Aquele homem sabia versículos de cor. Tinha versículos nas paredes ali do seu escritório. Cada preso que chegava, ele dava uma Bíblia de presente. E ele dizia: vocês não devem blasfemar e devem ler a Bíblia todos os dias. E era o personagem mais perverso, o maior crápula, sem o menor senso moral que havia na história. O que será que estavam querendo transmitir com isso? Qual era a mensagem presente nisso? Ler a palavra de Deus não faz diferença nenhuma. Aliás, ler a palavra de Deus pode até tornar você uma pessoa ruim. Essa era a mensagem. O que o mundo faz? O mundo faz isso. Através de sutilezas, através de um filme bonito, com aquele belo fundo musical, aquela história linda, que mexe com as nossas emoções, que mexe com o nosso senso de justiça, através daquela produção maravilhosa, ele injeta mentiras na mente das crianças. Ele injeta mentiras na mente das pessoas. Houve um tempo em que as pessoas ficavam virando o disco ao contrário para achar as mentiras do diabo. Que grande estupidez isso. Você não precisa virar disco ao contrário para achar as mentiras do diabo. Você pode girar ele na posição normal que você acha as mentiras do diabo. Você não precisa pegar um filme da Disney e ficar procurando os segredinhos no filme da Disney, não. Não precisa. Basta assistir o filme como ele é. E você vai encontrar mentiras do diabo em qualquer filme da Disney, de qualquer outro lugar, qualquer outra produtora.
enfim, de qualquer outra origem, você vai encontrar mentiras, porque o mundo realiza isso, sem parar. Não é só a Disney, não são só as músicas aí da Xuxa ou do Raul Seixas, como algum tempo atrás estavam girando os discos aí ao contrário. Não. Qualquer coisa, qualquer instituição, qualquer poder, qualquer organização, qualquer governo que não esteja debaixo do senhorio de Jesus Cristo, está debaixo do senhorio do diabo e está trabalhando pela sua mente. Quer o seu coração, quer o seu modo de pensar, quer conquistar a sua cabeça. E está fazendo uma lavagem cerebral em você desde que você nasceu. O que então deve fazer o ministro de Cristo? Qual deve ser o seu papel principal? E nós dissemos, a função principal do ministro de Cristo é formar uma mentalidade bíblica nos crentes. É isso que ele deve fazer. Continuamente. Ele não deve dar espetáculos, shows. Há igrejas que dão ênfase em milagres, curas, revelações. Não. Não são essas as funções do verdadeiro ministro de Cristo. Não. O culto público não se presta a isso, a essas coisas. Nós cremos num Deus que realiza milagres, nós cremos num Deus que realiza, que guia as pessoas, que dirige as pessoas, mas o culto público tem uma função específica, uma função suprema. E o pastor, enquanto exercita a sua função pastoral durante o culto público, deve se preocupar com esse objetivo supremo, que é criar uma mentalidade bíblica nos crentes. E como o pastor deve fazer isso? Como ele pode fazer isso? O pastor fará isso através de 3 tarefas. Se você olhar o versículo, você vai ver as 3 tarefas aí que vão saltar aos seus olhos imediatamente. Esse texto está falando sobre o culto público. E as 3 tarefas estão aí. Qual é a primeira que aparece? Primeiro, a leitura. Até a minha chegada, aplica-te à leitura. Será que o apóstolo Paulo aqui está falando que o pastor tem que se trancar num quarto e ficar estudando? O pastor deve ler bastante? Meus irmãos, é claro que o ministro de Cristo tem que ler, é lógico. Mas esse texto não está falando disso. Esse texto está falando sobre a leitura da Escritura durante o culto. O pastor deve ler a Bíblia para os irmãos. O pastor deve promover a leitura da Bíblia para os irmãos. Nós temos um costume muito ruim. Nós lemos muito pouco a Bíblia durante o culto. Nós lemos um capítulo e mais alguns pedacinhos durante o culto. Antigamente, capítulos e mais capítulos eram lidos da Bíblia durante os cultos, na época dos puritanos. Nós devemos resgatar esse hábito. Parar, abrir a Bíblia e ler. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma epístola, as epístolas que nós temos aqui, do apóstolo Paulo, que estão aqui compondo o Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizia o seguinte: eu quero que essa epístola seja lida na igreja. Então, os líderes da igreja recebiam a epístola e liam toda a epístola durante a reunião. Imagine os irmãos, a igreja de Roma recebendo a carta aos Romanos, 16 capítulos. Reunia toda a igreja, o pastor lá na frente e lia toda a carta aos Romanos para a igreja. É preciso que eu fizesse isso? Um dia, irmãos, hora da leitura bíblica. O que nós vamos ler, pastor? Romanos. Que capítulo? Romanos. Mas qual capítulo? Romanos. Já imaginaram? O apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas aos Coríntios, 16 capítulos a primeira carta, 12 capítulos a segunda carta. E os pastores recebiam aquelas epístolas e se aproximavam da igreja e diziam: temos uma carta do apóstolo Paulo para ler. E todos se sentavam então e escutavam a leitura de toda a carta. Nós temos que fazer isso mais. Saturar a mente dos irmãos com a palavra de Deus, com a leitura da palavra de Deus. Nós lemos muito pouco. Alguns irmãos, às vezes quando o capítulo que está sendo lido aqui na frente é muito comprido, ficam incomodados. Então a gente vai ler algum salmo, e o salmo tem lá 70 versículos.
Não podemos ler isso tudo. Então temos que diminuir um pouquinho a leitura, porque é muita coisa. Mas essa mentalidade que nós temos no século XXI é uma mentalidade errada. Nós temos que ler mais a Sagrada Escritura juntos no culto público. E as leituras que nós fazemos devem ter esse objetivo: fazer com que a nossa mente seja embebida, mergulhada, saturada, lavada pela palavra de Deus. O nosso dever, irmãos, durante o culto, não é realizar deleites para as emoções dos irmãos. Não. É fazer com que a mente dos irmãos seja uma mentalidade, seja uma mente bíblica. Porque tendo uma mentalidade bíblica, os irmãos estarão protegidos contra os erros deste mundo e terão condições, estrutura espiritual para enfrentar os diversos problemas, as diversas lutas desta vida e enfrentar isso como crentes. Porque enfrentar problemas, qualquer pessoa enfrenta, até porque tem que enfrentar. Mas enfrentar problemas como crentes. E a única forma de enfrentar problemas como crentes é tendo uma mentalidade marcada pelo livro que é cristão, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos que ler a palavra de Deus na igreja. Eu ficava aterrado alguns anos atrás, quando eu ia numa igreja, e o pastor chegava na igreja, subia no púlpito, com a Bíblia na mão. Ele colocava a Bíblia aqui ao lado, assim. Colocava a mão em cima da Bíblia, assim como estou agora, sem abrir a Bíblia, e dizia assim: hoje nós vamos falar sobre crises da adolescência. E começava a falar. Os adolescentes passam por uma fase muito difícil. Não é fácil entender os adolescentes. E falava, e falava, e falava. E nós saímos da igreja e não tínhamos lido uma linha sequer da Sagrada Escritura. O propósito do pastor não é dar orientações que emanam do seu coração, que emanam da sua experiência, que emanam das coisas que ele leu por aí afora. Não é esse seu objetivo. Seu objetivo é criar nas pessoas uma mentalidade escriturística. E ele deverá fazer isso lendo a palavra de Deus com os irmãos. Mas há uma segunda forma como o pastor pode fazer isso. O versículo 13 diz: aplica-te à leitura, à exortação. E o que significa isso? Exortação. A palavra exortação significa admoestação. A palavra que abrange a ideia de ensinar, de consolar, de corrigir a pessoa. Mas isso aqui, lembrem-se, essa palavra não está presente, não está sendo usada aqui para se referir ao uso dela no contexto individual. É claro que o pastor deve admoestar as pessoas individualmente. É lógico que isso deve acontecer. É claro que quando o pastor vai à casa de alguém, ou quando o pastor quer conversar com alguém na igreja, ele tem que muitas vezes admoestar a pessoa individualmente. É até engraçado o que acontece comigo às vezes. Algumas vezes eu ligo para algumas pessoas dizendo: eu quero falar com você. A pessoa fala assim: que foi que eu fiz? Não, você não fez nada. Eu só quero falar com você. Mas está tudo bem? Tá tudo bem. Eu só queria falar com você um assunto. Mas aí eu fico imaginando a pessoa chegando em casa e dizendo: o pastor quer falar comigo. Mas depois já fala: ih, o que você aprontou? Essa reação das pessoas, em certo sentido, é uma reação positiva, ou pelo menos é uma reação que aponta para um efeito positivo do ministério pastoral. Porque o ministério pastoral consiste sim de admoestar as pessoas no âmbito individual. O pastor tem que fazer isso. O pastor tem que corrigir os irmãos quando os irmãos estão errados. A palavra admoestação, a palavra usada aqui, que é traduzida como admoestação em algumas Bíblias, ou exortação na Bíblia que eu tenho aqui comigo, essa palavra, ela significa também consolar. Significa chamar a pessoa para uma conversa e consolá-la, ensiná-la, corrigi-la, aconselhá-la. O pastor, ele age como um conselheiro no âmbito individual. Ele vê você triste, ele vê que você está passando por um problema, ele vai se aproximar de você.
E ele vai consolar você, admoestar você, aconselhar você. Essa é a palavra usada aqui. A palavra exortação tem esse sentido. Agora, notem bem, aqui nesse versículo, a palavra exortação, ela é usada para ser aplicada no contexto coletivo. O pastor deve se aproximar da igreja, com a Sagrada Escritura em punho, e ele deve admoestar a igreja à luz da Escritura. A palavra exortação presente aqui corresponde à nossa atividade de pregação. Quando o pastor vem à frente, ele deve, com a palavra de Deus nas suas mãos, ele deve admoestar a igreja. A pregação deve ser isso. A pregação não deve ser uma peça de retórica. A pregação não deve ser um conjunto de piadas para todos darem risada. A pregação não deve ser um monte de promessas vazias como nós vemos hoje em dia. As pessoas prometendo coisas lá na frente, coisas que Deus nunca prometeu para ninguém. Não é isso que a pregação deve ser. Eu me lembro de ter visitado várias igrejas em que a pessoa chegava lá na frente, na hora de falar, o pastor chegava na hora de falar e dizia assim: meus irmãos, Deus tem uma grande obra para fazer aqui nesta noite. E Deus vai fazer uma grande obra na sua vida aqui hoje. E Deus tem uma promessa para você nesta noite aqui. E Deus vai fazer uma... E que obra é essa, afinal, que Ele tanto vai fazer? E aquele homem ficava gritando durante 1 hora, dizendo essas coisas. E não dizia nada. Não é o objetivo do pastor. O pastor não deve apresentar às pessoas sonhos vazios, promessas vazias. Ele não deve apresentar uma peça de autoajuda, um sermão de autoajuda para as pessoas. Não. Ele deve admoestar as consciências. As pessoas devem ouvir o sermão e sair da igreja admoestadas, exortadas. E isso envolve consolo, aprendizado e correção de erros. Os irmãos devem sair da igreja, depois de cada culto, pensando: eu tenho que melhorar a minha vida nessa área. Nesse aspecto da minha vida, eu estou errado e preciso mudar. Hoje, neste domingo, estando na igreja, através da ministração da palavra, da pregação, da exortação pública, baseada na Escritura, eu fui consolado, eu fui ensinado, eu fui corrigido. Eu pensava de um jeito e aprendi hoje que eu estava errado. Eu tinha uma expectativa e hoje descobri que a minha expectativa estava errada. Eu tinha um modo de ver as coisas e hoje, através da exortação pastoral, eu aprendi que o meu modo de ver as coisas estava errado. Eu aprendi, eu fui exortado à luz da palavra de Deus. Esse é o papel do pastor no culto público. Ele deve ler a Sagrada Escritura e deve admoestar com zelo a igreja. Esse é o seu papel. É isso que devemos procurar num homem de Deus. E finalmente, existe uma última palavra que aponta aí para o trabalho do pastor. O texto fala: aplica-te à leitura. Infelizmente, poucos pastores têm feito isso. Aplica-te à exortação. Infelizmente, poucas igrejas têm dado ênfase a isso. Aqui perto de nós, uma vez eu passei em frente a uma igreja aqui pertinho da gente, estava escrito assim: grande encontro jovem. 2 horas de muito louvor, muita agitação, muita animação, muita paquera. E observação: não teremos pregação. Estava escrito na placa: não teremos pregação. Jovens encheram a igreja. Não tem pregação. Isso não é um culto de Deus, não é um culto cristão. O texto diz: aplica-te à leitura, à exortação. Devemos vir à igreja preparados para isso, para ouvir a exortação, a pregação com base na Sagrada Escritura. E por último, aplica-te ao ensino. E o que significa isso, ensino? A palavra ensino é uma palavra que está conectada com a ideia de doutrina, de didascalia, doutrina.
o pastor deve doutrinar a igreja. Ele não deve só admoestar, aplicando à vida prática dos irmãos aquilo que a palavra de Deus diz, ou consolando os irmãos com aquilo que a palavra de Deus diz, ou corrigindo os irmãos com aquilo que a palavra de Deus diz. Ele deve também ensinar sã doutrina para os irmãos. A igreja deve ser um seminário teológico. A igreja deve ser a melhor escola teológica do mundo. E o pastor deve ter a responsabilidade de tornar cada crente um grande conhecedor da doutrina cristã. Porque a doutrina cristã não é uma matéria de ciência qualquer. A doutrina cristã, diz o apóstolo Paulo, foi revelada por Deus aos santos apóstolos e profetas. É uma doutrina que foi escondida dos homens de outras gerações e atualmente revelada pelos apóstolos e profetas através do Espírito Santo. Atualmente, na era da igreja, 2000 anos atrás começou isso atualmente. E o pastor tem o dever de fazer com que os irmãos conheçam a sã doutrina. Ele deve ensinar isso para os irmãos. Os irmãos devem conhecer a doutrina cristã, a doutrina bíblica, a fim de que saibam evitar o erro, fugir do erro e serem edificados através do conhecimento da sã doutrina. Nós não podemos deixar isso nas mãos de professores de seminário, ainda que eles tenham sua utilidade. Eu sou professor de seminário. Ainda que isso tenha alguma utilidade, tudo bem, tem lá, mas nós não podemos deixar isso na mão de seminários. O lugar onde se aprende a sã doutrina é na igreja. E o púlpito é o lugar de onde isso deve emanar. O pastor deve ensinar a sã doutrina às pessoas. Conhecendo a sã doutrina, os crentes terão estrutura espiritual para enfrentar as questões difíceis da vida e rejeitar o erro e a mentira. Essas 3 tarefas o pastor deve realizar: a leitura, a exortação ou pregação e o ensino da sã doutrina. E ele deve fazer isso porque o próprio Deus o incumbiu disso. Se os irmãos olharem para o texto de Efésios 4, os irmãos verão a importância disso. Efésios capítulo 4. Efésios 4, de 11 a 16. Vejam como essa tarefa pastoral é importante. Vejam o efeito dessa tarefa pastoral, se for bem realizada, os efeitos que isso vai causar sobre a igreja, sobre a vida das pessoas. Em Efésios 4, no versículo 11 em diante, nós encontramos o valor dessa função, a função precípua do ministro de Cristo, que é mergulhar a mente dos crentes na palavra de Deus, fazer uma lavagem cerebral nos crentes com a palavra de Deus. Essa é a boa lavagem cerebral. É a boa lavagem cerebral. Fazer a lavagem cerebral com a palavra de Deus, para que os irmãos julguem todas as coisas a partir daquilo que a Sagrada Escritura diz. Diz assim em Efésios 4:11, e ele mesmo, aqui está falando do próprio Deus, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O texto aqui está mencionando pessoas que ensinam a palavra para a igreja. E o texto continua: com vistas, veja por que os pastores, mestres existem hoje. Porque eles foram colocados na igreja. Qual é o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O texto está dizendo que o pastor deve ensinar a Sagrada Escritura para que os crentes sejam equipados para o serviço. Os crentes devem ser úteis na igreja. E como eles poderão exercer suas funções na igreja? O texto fala, os pastores, ensinando a palavra de Deus, vão dar equipamentos, elementos, para que os crentes desempenhem o seu serviço na igreja.
E o texto continua, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que o pastor deve ensinar a Sagrada Escritura? Ele deve ler, exortar e ensinar. Por quê? O texto está dizendo, para que todos amadureçam, para que todos cresçam espiritualmente e o seu caráter seja parecido com o caráter de Jesus, até que todos atinjam a medida da estatura da plenitude de Cristo. Se o pastor não ensinar a Sagrada Escritura, a igreja não amadurecerá espiritualmente. Os irmãos se tornarão meninos, crianças, não serão maduros, porque não estarão se alimentando, não crescerão. De modo que se o pastor deixar de lado a Sagrada Escritura, o prejuízo moral e espiritual dos irmãos será incalculável. O texto diz no versículo 14, por que temos que amadurecer? Porque é tão importante termos maturidade doutrinária, conhecimento doutrinário que nos faça amadurecer. Versículo 14 diz, para que não mais sejamos como meninos. E vejam como é o menino. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Olha como é o menino. O menino, ele é levado por qualquer ideia. O menino, a criança, ele é conduzido por qualquer novidade que aparece. Se você acompanhar os gostos de um adolescente, você vai entender o que eu quero dizer. Hoje, ele é fã de um determinado cantor. Amanhã, ele odeia esse cantor. E quem gosta desse cantor é brega. Se é que essa palavra ainda é usada. Nada a ver. Nada a ver. Não, mas você morria. Você morria para ter um CD dessa pessoa o mês passado. Tá louco, nem me fala. Isso aí, só brega para gostar disso aí. Onde está a firmeza dessa pessoa? Hoje gosta, se mata para ter algo daquilo, se entrega, se dedica, quer. Amanhã não pode ver na frente. Instabilidade completa. O texto está dizendo que os crentes imaturos são assim. Eles se apegam a uma doutrina, mas isso dura algum tempo, depois se apegam a outra. Isso dura algum tempo, depois se apegam a outra. Isso dura algum tempo, depois se apegam, e assim vai. Hoje são fãs da teologia da prosperidade. Amanhã abraçam outro tipo de teologia. Depois aparece qualquer novo personagem, correm atrás. Aparece um Valdemiro, correm atrás. Depois aparece um Edir Macedo, correm atrás. Depois aparece um Silas Malafaia, correm atrás. E assim vai. Crianças, meninos, pessoas sem nenhuma maturidade, sem nenhuma raiz doutrinária, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, por qualquer loucura que saia da boca de uma pessoa eloquente. São levados. E ficam lá algum tempo. Logo depois saltam para outro. E depois saltam para outro. E depois saltam. Meus irmãos. O texto diz, na sequência do versículo, o texto diz, levados ao redor por todo o vento de doutrina, vejam, pela artimanha dos homens. Esses homens são os mestres falsos, mentirosos, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas eles são levados, esses homens são homens astuciosos, perigosos, e levam essas pessoas com os seus ensinos para todas as direções, e eles seguem. Eles seguem. E eles ficam seguindo essa pessoa, até que surge um novo, mais atual, mais na moda. Aí correm para esse outro também. E assim seguem a sua vida, que chamam de vida cristã. O texto diz, Deus colocou pastores na igreja.
Deus colocou os seus ministros na igreja, a fim de que esses ministros ensinem a Sagrada Escritura. E desse modo, as pessoas tenham maturidade, cresçam na verdade e não sejam levados por qualquer vento de doutrina que aparece aqui e acolá. Essa é a importância disso. Os crentes deixam de ser enganados quando recebem o alimento sólido, o alimento espiritual. Versículo 15 diz assim, Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, isso como resultado do trabalho desses mestres, dos mestres cristãos de verdade, seguindo a verdade em amor, deixando de lado esses ventos de doutrina, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Qual é o resultado final desse trabalho de ensino desses mestres, dos mestres cristãos? Eles, além de equipar os crentes para o serviço, como nós vimos no versículo 11, além de tornar os crentes mais maduros, como nós vimos aqui nos versículos 12 e 13, além de evitar que eles sejam enganados pelos falsos mestres, como vimos no final aqui do versículo 14, além disso, eles também promovem a unidade da igreja. Os irmãos que aprendem a sã doutrina, os irmãos que aprendem a palavra de Deus, os irmãos que são alimentados pela leitura, pela exortação, da pregação, pelo ensino da sã doutrina, os irmãos tendo a maturidade procedente desse ensino, os irmãos vão trabalhar de tal modo que a igreja será mais unida. O crente maduro é um crente mais próximo da igreja. O crente maduro é um crente mais entrelaçado com seus irmãos. O crente maduro é o crente que experimenta melhor a unidade da igreja. E nisso ele cresce, trabalhando enquanto está unido ali aos seus irmãos. O crente que não tem essas coisas, ele é um crente distante. O crente imaturo é um crente distante, longe da comunhão com os irmãos. Ele mal conhece os seus irmãos. Ele nem sabe direito o nome deles. Ele não tem interesse. Ele não cresce nessa unidade viva, nada disso. Por quê? Porque ele é imaturo. Ele não está com a sua mente mergulhada na Sagrada Escritura. E note bem, a nossa mente não fica com espaços vazios. Se a Sagrada Escritura não ocupa a nossa mente, outras coisas a ocupam. De modo que se ele não está envolvido, totalmente integrado no corpo de Cristo que é a igreja, isso significa que ele está integrado em outras coisas. Outras coisas que não agradam a Deus. Por isso, para promover essas coisas, para evitar esses perigos, a tarefa principal do ministro de Cristo deve ser construir nas ovelhas de Cristo uma mentalidade bíblica. Nós não sabemos os nossos rumos no futuro, no amanhã. Muitos irmãos que estão aqui hoje não estarão aqui amanhã. Muitas pessoas que estão aqui hoje estão aqui só de passagem, passando só hoje aqui por nossa igreja. Essa semana vieram aqui. Talvez pertençam a outras comunidades. Talvez não pertençam a nenhuma igreja. Enfim, nós mesmos que somos membros aqui, não sabemos, amanhã seremos membros de outro lugar talvez. O que nós devemos procurar na nossa igreja? O que nós devemos cobrar do nosso pastor? O que nós devemos exigir daquele que está à frente de uma igreja, dirigindo um culto? Nós devemos exigir isso. Pastor, meu pastor, o que eu espero de você, nesta igreja, ou na igreja de que você faz parte, é isso. Que você leia a Escritura para nós. Leia para nós a Escritura. Nós precisamos ouvi-la.
E enquanto nós ouvirmos o Senhor lendo a Escritura, o nosso coração tem que se desmanchar, tem que se derreter, tem que se abrir para recebê-la. Pastor, nós não estamos interessados em shows de retórica. Nós queremos que o Senhor nos exorte, nos admoeste. Nós precisamos de correção, de consolo, de ensino. Precisamos disso. Pastor, quando o senhor subir no púlpito, faça isso. Faça isso. Nós queremos ser corrigidos quando o Senhor se levanta para falar. É isso que esperamos. Não esperamos piadinhas. Não esperamos emoções, mexer com as emoções. Não, essas coisas são secundárias. Pode até acontecer de vez em quando, mas o que nós queremos é exortação. Precisamos disso, de admoestação, conselho. É isso de que precisamos. E mais, pastor, precisamos da sã doutrina. Precisamos que o Senhor nos equipe com a doutrina saudável, com a doutrina profunda revelada aos apóstolos e profetas. Nós precisamos disso para ter estrutura mental, espiritual, realmente cristã, para enfrentar os dilemas desta vida. Pastor, dê isso a nós. É isso que vocês devem esperar do pastor de vocês, nesta igreja, em qualquer outra igreja onde você estiver, amanhã ou no futuro mais distante. Um pastor disse que certa vez subiu no púlpito para pregar. E quando ele subiu no púlpito para pregar, havia um versículo escrito no púlpito, gravado no púlpito. E o versículo dizia assim: queremos ver a Jesus. Já imaginaram? Queremos ver a Jesus. É um versículo bíblico. Os gregos, quando procuraram Jesus, disseram isso. Queremos ver a Jesus. Disseram isso para Filipe. Queremos ver a Jesus. E colocaram esse versículo para o pastor ler. Sempre que o pastor subia no púlpito, ele olhava aquele versículo. Queremos ver a Jesus. Como o pastor pode mostrar a face de Cristo ao seu povo? Como o pastor pode fazer Cristo conhecido ao seu povo? Como o pastor pode pintar o retrato de Jesus para que as pessoas vejam o retrato de Jesus e o admirem, e o adorem, e o honrem, e o imitem? Como ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso lendo a Escritura ao seu povo, exortando o seu povo com a Bíblia em punho e ensinando a sã doutrina ao seu povo. É isso que você deve buscar do seu pastor. É isso que o seu pastor deve realizar por você, desejando cumprir esse anseio, o anseio do verdadeiro povo de Deus que clama, dizendo: queremos ver a Jesus. Oremos. Santo Deus, obrigado por esse versículo que nós estudamos hoje. O apóstolo Paulo ensinou Timóteo a ser um pastor eficaz, um pastor útil no seu reino, apontando para ele as suas atividades principais. As atividades principais que ele deveria realizar durante o culto público. E nós, ó Deus, queremos isso dos nossos pastores. Queremos isso dos pastores desta igreja, da Igreja Batista Redenção. Queremos isso dos pastores do Evangelho, dos pastores cristãos verdadeiros espalhados pelo mundo. Queremos que eles sejam pessoas que leiam a Escritura para nós. Nos admoestem, nos exortem, porque precisamos de admoestação. E nos ensinem a sã doutrina para que amadureçamos, para que não sejamos como meninos, para que tenhamos estrutura para enfrentar a vida como cristãos de verdade. Ó Deus, levanta pastores assim. Ó Deus, faça com que homens que amam a sua palavra e que a proclamam de verdade se levantem, porque muitos anticristos têm surgido pelo mundo, ensinando mentiras, proclamando mensagens que são falsas, proclamando um evangelho
que não é o evangelho da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um falso evangelho, um evangelho mentiroso, que não salva ninguém. Ó Deus, levanta pastores de verdade e desperta os pastores que já existem, para que realizem essas 3 tarefas, conquistando, ó Deus, a mente do seu povo para a sua palavra, a fim de que seu povo viva para o seu perfeito agrado. Nós pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.